No livro do Apocalipse, vemos João ser guiado para ver o trono no céu. Apocalipse 4,1 Depois disto, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. E a voz que eu tinha ouvido primeiro, falando comigo como uma trombeta, disse: sobe para aqui, e mostrar-te-ei o que deve acontecer depois disto. A frase depois disto marca uma transição para a terceira secção do livro. João já tinha testemunhado as mensagens às igrejas da terra. Agora, ele não se concentra na terra, mas no céu. Muitos elementos da visão seguinte de João são semelhantes aos da primeira visão de Ezequiel, que também começa com o céu a ser aberto. Ezequiel 1:1. No meu 30º ano, no 4º mês, no 5º dia, estando eu entre os exilados, junto ao rio Quibar, abriram-se os céus e tive visões de Deus. João ouve uma voz familiar com uma tonalidade penetrante, semelhante à de uma trombeta. Apocalipse 1 versículos 10 a 11 Eu estava no Espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. O que vês escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Esta mesma voz, que o instruiu anteriormente a escrever às 7 igrejas, convida-o agora a deixar a terra e a entrar no reino celestial. O que João vê a seguir é o que vai acontecer mais tarde. A experiência celestial de João é altamente sensorial, com cores vivas, sons fortes e cheiros exóticos que se prolongam por toda a visão. Apocalipse 4:2 No mesmo instante eu estava no Espírito, e diante de mim havia um trono no céu com alguém sentado nele. Enquanto está no Espírito, João vê um trono celestial ocupado por uma figura de outro mundo. Na sua comissão, Isaías viu igualmente o Senhor sentado num trono, alto e exaltado. Isaías 6:1 No ano em que morreu o rei Uzias, vi também o Senhor assentado num trono alto e elevado, e o seu séquito enchia o templo. João, tal como outros escritores judeus, nunca o retrata porque Deus declarou em Êxodo 33:20, e disse: Não poderás ver a minha face, porque ninguém me verá e viverá. No versículo 2, uma frase-chave é no Espírito. Qualquer coisa feita no Espírito é uma ordem para entrar na perspectiva espiritual. Ou seja, ser capaz de ver coisas que os olhos físicos não podem ver, como quando os crentes são instruídos a orar no Espírito. Judas 20 Mas vós, amados amigos, deveis edificar-vos uns aos outros na vossa santíssima fé. Orar no poder do Espírito Santo. Como ele estava a escrever a Sagrada Escritura, certos aspectos da experiência de João de estar no Espírito eram necessariamente únicos e irrepetíveis. No entanto, grande parte dela é repetível. Os crentes de hoje podem permanecer no Espírito, recebendo a compreensão da vontade e da obra de Deus. Muitas vezes, porém, limitamo-nos a visitar o Espírito, por assim dizer, sem viver com ele numa condição de consciência espiritual elevada. Com a perspectiva espiritual correta, João vê o trono de Deus no céu. A sua perspectiva é semelhante à descrita em Isaías 6, versículos 1 a 8, onde o profeta viu o Senhor sentado num trono alto e sublime, a orla do seu manto enchia o templo e os serafins estavam por cima dele. Isaías 6 versículos 1 a 8 É o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as ombreiras da porta moveram-se à voz do que clamava, e a casa encheu-se de fumo. Então eu disse: Ai de mim, porque estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E pô-la sobre a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado foi purificado. Também ouvi a voz do Senhor, que dizia: Quem hei de enviar, e quem há de ir por nós? Então eu disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Apocalipse 4:3 E o que estava assentado ali tinha a aparência de jaspe e de rubi, e um arco-íris que resplandecia como uma esmeralda circundava o trono.
A descrição de Deus como tendo a aparência de pedras preciosas, jaspe e cornalina, refere-se ao seu valor e elegância. O arco-íris que circundava o trono faz alusão a Gênesis 9 versículos 12 a 17, onde Deus designou o arco-íris como sinal do seu pacto com Noé de não voltar a destruir a terra com um dilúvio. Sempre que um arco-íris aparece na Bíblia, serve para recordar a fidelidade de Deus. A figura divina faz lembrar duas pedras preciosas, o jaspe e a cornalina, segundo João. A cornalina é de um vermelho translúcido ou amarelado, enquanto o jaspe é geralmente de um vermelho opaco, castanho ou amarelo. A cornalina era muito apreciada pelos gregos e romanos, especialmente no fabrico de joias. O arco-íris que rodeia o trono é comparado a uma esmeralda verde. Mais tarde, as três pedras são usadas para descrever a Nova Jerusalém. Ezequiel comparou o trono celestial a uma pedra preciosa, no seu caso uma safira, e o brilho da figura que nele se encontrava a um arco-íris nas nuvens num dia de chuva, na sua visão celestial. Ezequiel 1:28. Duas das pedras do peitoral do sumo sacerdote eram o jaspe e a esmeralda. Apocalipse 4:4. À volta do trono havia outros 24 tronos e sentados neles 24 anciãos. Estavam vestidos de branco e tinham coroas de ouro na cabeça. A aparência desses anciãos é impressionante. As suas vestes brancas, as suas coroas e os seus tronos são recompensas escatológicas já prometidas aos vencedores. Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que hás de sofrer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis tribulação por 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 3:5. Que vencer será vestido de vestes brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. São claramente distinguidos dos anjos em Apocalipse 7:11. Apocalipse 7:11. Todos os anjos estavam em pé à volta do trono e à volta dos anciãos e dos 4 seres vivos. Prostraram-se com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus. Estes anciãos, com as suas taças de incenso de ouro, servirão mais tarde como sacerdotes representativos dos santos. Apocalipse 5:8. Depois de ter tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpas e taças de ouro cheias de odores, que são as orações dos santos. Fazem também parte do coro celestial que louva a Deus pela justificação dos santos. Apocalipse 11:16 a 18. E os 24 anciãos, que estavam sentados nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que has de vir, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e para que des recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e para que destruas os que destroem a terra. No ministério do templo, 24 é um número significativo. Os sacerdotes estão divididos em 24 divisões que se revezam no seu ministério. 1 Crônicas 24, versículos 3 a 19, e em Apocalipse 25, 24 grupos de cantores profetizam com harpas, liras e símbolos. O número 12 e os seus múltiplos são usados simbolicamente no Apocalipse. Os nomes das 12 tribos e dos 12 apóstolos encontram-se na cidade celestial. Estes 24 anciãos são provavelmente interpretados como representantes celestiais dos santos do Antigo e do Novo Testamento. Apocalipse 4, versículos 5 a 7. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Em frente ao trono, 7 lâmpadas brilhavam. Esses são os 7 Espíritos de Deus. Também em frente ao trono havia o que parecia ser um mar de vidro, claro como cristal. No centro, à volta do trono, estavam 4 seres vivos, cobertos de olhos, à frente e atrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um boi, o terceiro tinha rosto de homem e o quarto era semelhante a uma águia voadora.
O poder e a majestade de Deus são representados por relâmpagos e trovões. Os 7 Espíritos de Deus representam o Espírito Santo, que está sentado no trono de Deus Pai. Um corpo de água completamente calmo e liso, descrito metaforicamente como um mar de vidro, também está diante do trono. Os 4 seres vivos fazem lembrar os magníficos seres angélicos descritos em Isaías 6. Tal como os anjos de Ezequiel 1, versículos 5 a 11, têm a aparência de um leão, de um boi, de um homem e de uma águia, bem como olhos que olham em diferentes direções. Apocalipse 4, versículos 6 a 8. E diante do trono havia um mar de vidro semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono havia 4 animais cheios de olhos por diante e por trás. O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal era semelhante a um bezerro, o terceiro animal tinha rosto de homem e o quarto animal era semelhante a uma águia voadora. Cada um dos 4 seres vivos tinha 6 asas e estava coberto de olhos em redor, mesmo debaixo das asas. De dia e de noite não param de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Cada criatura tem 6 asas e grita: Santo, 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 sem cessar, dia e noite, como descrito em Isaías 6, versículos 2 e 3. Em Isaías, cada criatura tinha 2 asas para cobrir o rosto, 2 asas para cobrir os pés e 2 asas para voar. Isaías 6, 3 acima dela estavam os serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E um clamava ao outro, e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Apocalipse 4, versículos 9 a 11. Sempre que os seres vivos dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo o sempre, os 24 anciãos prostram-se diante daquele que está sentado no trono e adoram-no, que vive para todo o sempre. Põe as suas coroas diante do trono e dizem: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas foram criadas e existem. Os 24 anciãos juntam-se aos seres vivos na adoração de Deus. De facto, os anciãos parecem inspirados pela adoração dos anjos e cantam um cântico que declara Deus digno de glória, honra e poder, porque criou todas as coisas. A adoração de Deus como Criador dá o mote para os capítulos seguintes, em que Deus é representado a entrar na criação e a restaurá-la dos efeitos do pecado. Toda esta cena serve de prelúdio ao capítulo 5, em que Jesus Cristo é apresentado. A Bíblia também fala sobre os querubins nesse trecho. Através desse vídeo vemos a suma importância do conhecimento bíblico. Hoje, principalmente com tantas fontes de informações, é necessário ter o conhecimento bíblico elevado, para que assim não sejamos enganados e desvirtuados da fé por grupos sectários, que no papel se autodenominam cristãos, mas que na prática vão na contramão das Escrituras Sagradas. Por isso o pastor Paulo Júnior escreveu o livro Como Identificar Seitas e Heresias à Luz das Escrituras, volumes 1 e 2, para você não apenas saber, mas também instruir algum próximo ou conhecido que não percebeu que está sendo manipulado por alguma falsa doutrina. O link para acessar o livro estará no nosso comentário fixado. Se alguém negar a divindade de Cristo, herege. Então, para você saber se uma religião, se uma denominação, se qualquer coisa é uma seita, a primeira coisa que ela vai atacar é a divindade de Cristo. O catolicismo, o espiritismo, é de Deus ou não? Vamos para a cristologia do espiritismo. Jesus é um espírito evoluído, heresia. Tirou divindade e humanidade. Acabou, não serve. Não serve. Testemunho de Jeová, Jesus é uma criatura. Quê? Ele é o primogênito da criação, usa o texto de Colossenses. Ele foi criado, então ele não pode ser Deus. Heresia, tirou a divindade. Quando Paulo fala que ele é o primogênito da criação, não está dizendo que ele foi o primeiro a ser criado. Ele é o primogênito em herança, é o primeiro da raça humana. Não é que ele foi criado. Heresia. Vamos ver outro. Os Mormons diz que Jesus é o irmão de Lúcifer. Pode procurar. Aí eu vou até pular, né? Não merece comentário.
catolicismo romano. Não, aí você não pode. Porque eles não negam a divindade e a humanidade. Sim, é verdade. Mas eles atribuem que a salvação só a Cristo não é suficiente. Cristo e Maria. Cristo e os santos. Cristo e os homens. Também não sei. É solos Christos. Maria é corredentora com Cristo, porque só o sangue dele não serviu. Maria é coadjutriz, e mediadora, e medianeira entre Deus e os homens. Então ela ajuda Cristo. Também não serve. Porque Cristo é suficiente. Também heresia. Quando enaltece demais a pessoa, uma das pessoas da Trindade, e rejeita Cristo, heresia. O livro Bom Dia Espírito Santo, quem que é o centro do livro? O Espírito Santo, heresia. Jesus diz, e o Espírito quando vier, glorificará a mim, e fará vocês ouvirem tudo que tiverem ouvido de mim. O Espírito Santo aponta para Jesus, o Espírito Santo exalta a pessoa de Jesus, o Espírito Santo glorifica Jesus. Então, tudo que é do Espírito aponta para Jesus e não para o próprio Espírito. Heresia é o livro Bom Dia Espírito Santo. Manifestações benihínicas, heresias, heréticas. O universo é cristocêntrico, a terra é cristocêntrica, o culto é cristocêntrico, tudo é cristocêntrico, nós somos cristocêntricos. Tá, mas aí você vai falar assim, pastor, mas aí não deu muito para pegar os falsos profetas. Nisto conhecereis o Espírito de Deus, todo Espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é Deus. Vamos lá.